Fala galera do canal Motozani, vem comigo para mais um vídeo no canal. Vamos perder o medo de andar de moto? Tá com medo ainda? Então vem comigo que você vai perder o medo hoje de andar de moto. Eu garanto para vocês. Siga minhas dicas, siga os treinamentos que eu fiz para eu perder o medo de andar de moto, que você vai conseguir também fazer o mesmo com você, tá? Não é difícil, galera, é só uma questão de você treinar e treinar mais um pouco. Se você está achando que tá ruim, treina mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Como eu digo sempre em todos os vídeos, essa parte aqui de treinamento é uma parte muito legal, uma parte muito prazerosa, é uma parte que vai te dar muito prazer e muito orgulho de você fazer. Então não é um treino chato, pelo contrário, é um treino super animado, super legal, super motivacional para você fazer, que vai fazer com que você perca o medo de andar de moto. Bom, como sempre eu falo para vocês, rua deserta, sem muita movimentação. Aqui tá até com movimentação demais, mas como eu já sou um pouco mais experiente, isso não me assusta. Mas se você está começando, se você está vendo que tá passando muito carro, vai para uma rua que não tenha muito carro, principalmente nessa parte agora que nós vamos fazer. Aqui agora eu vou ensinar para vocês a questão da frenagem, que é uma questão importantíssima. Aqui é a questão que mais faz o pessoal cair de moto, é isso, é frear de maneira incorreta, frear de maneira errada, frear sem segurança, tá? Então nós vamos fazer a primeira aula de frenagem. Você tem o freio dianteiro. Se você seguir o meu conselho, for um cara esperto, uma menina esperta, uma pessoa inteligente, você comprou uma moto com ABS. Se você não seguiu o meu conselho, ou já tinha a moto que você tem não tem ABS, então você tem que ter alguns cuidados a mais do que eu vou passar para você agora, tá? Com uma moto com ABS, não importa a velocidade que você está, e principalmente se você estiver em alta velocidade, você pode, meter a mão no freio aqui sem dó, pode apertar mesmo, com força, que a roda não vai travar. O ABS impede que a roda trave. E isso acontece principalmente quando você precisa frear no susto. Acontece alguma coisa na sua frente que você precisa frear, aí é a hora que você vai mete a mão no freio. Se a sua moto tem ABS, a sua roda não vai travar e você vai conseguir frear de maneira correta, de maneira reta, sem fazer com que a moto perca a estabilidade. Se a sua moto não tem ABS, a possibilidade da sua roda travar o pneu e o pneu escorregar na freada é muito grande. E se isso acontecer, se a moto estiver retinha, você até consegue dar uma equilibrada. Agora, se o guidão estiver um pouquinho virado para um lado, um pouquinho virado para o outro, sinto muito lhe dizer, o chão te espera. Digo isso por experiência própria. Eu tive uma Senzinha, que eu nem considero como moto, durante os 3 meses, há muito tempo atrás, em que eu caí muitas vezes por causa disso. Vai frear no susto, guidão tá um pouquinho virado, chão e chão. Caí muitas vezes. Por isso que me fez me afastar mais ainda das motos, e fez demorar para que eu pudesse ter a vontade de ter uma moto novamente. Bom, hoje já tenho um pouco mais de experiência, já estou acostumado, já sei lidar mais com essas situações que no começo me assustavam, hoje não me assustam. Por quê? Porque eu treinei a situação antes, do jeito que eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão aprender a frear com o freio traseiro. O freio traseiro, ele não vai te dar uma frenagem muito rápida, mas ele vai te dar uma frenagem mais estável, tá? Porque você freando a roda traseira, mesmo que ela derrape, você consegue manter a moto numa direção mais reta. O problema é a roda dianteira, se ela travar e ela não tiver inclinada, aí você vai cair. Então vamos lá. Sair aqui com a moto, primeira, eu vou acelerar agora para vocês verem mesmo. Segunda, terceira, eu vou parar ali, antes do carro ali, freio traseiro, só o traseiro. Tá vendo quanto demora para frear? Então por isso que você tem que usar o freio dianteiro. Por quê? Porque ele é mais eficiente. Agora eu vou com o dianteiro, só o dianteiro.
Vocês estão vendo, ó, mesmo em quarto eu não precisei segurar a embreagem. A hora que eu vi que a moto ia parar, eu segurei a embreagem para ela não morrer. Agora aqui, ó, eu desço a marcha até a marcha que eu quero, segunda tá bom. Continuo andando. Vou fazer a curvinha aqui. E vamos de novo. O que é importante vocês saberem nesse momento? Vocês não precisam acelerar do jeito que eu estou fazendo. Vai primeiro aqui em segunda, ó, em terceira, ó. 2 freios agora, ó. Viu como parou mais rápido? Acelera de novo. Vai com os 2 freios, ó. E se prepara para o impacto que você vai ter e a moto e o seu corpo ser jogado para frente. Isso aqui que eu estou fazendo é uma maneira de você treinar e saber como é o comportamento não só da moto, mas do seu corpo também no momento da frenagem, ó. O meu corpo vai bem para frente quando eu vou fazer isso. Então eu já preparo os meus braços para absorver esse impacto e eu não sofrer tanto com esse impacto na hora da frenagem. Então para você treinar, você vai fazer isso. Você vai começar, vai a 20, freia. Depois você vai a 30, freia. Depois você vai a 40 e freia. Depois você vai a 50 e freia. Vocês estão vendo que eu estou me jogando meu corpo para frente, porque eu já estou me preparando para o impacto e para a reação que a moto e eu estou tendo. Quando você freia, a suspensão afunda e joga o seu corpo junto para frente. Então a frenagem é uma dica, é uma situação indispensável que você vai ter que saber usar na sua moto, independente de qualquer coisa. Então é importantíssimo que você esteja preparado para as situações que vão acontecer, tá? A maneira mais correta de você fazer isso é sempre quando você tiver um espaço que você vê que dá para você usar essa frenada de maneira segura e esperando com consciência. Você vai treinando cada vez com mais velocidade, cada vez com mais aperto no freio, com menos aperto. Essa força que você vai usar aqui, ó, no freio dianteiro e também no freio traseiro vai depender da sua moto, quanto a sua moto freia, se tem ABS, se não tem ABS. Por isso que eu falo para vocês, o importante é vocês treinarem com a moto de vocês, com a moto que vocês vão usar, porque é essa moto que vocês vão andar e é essa moto que vai proporcionar para vocês as reações que vocês precisam conter no meio do trânsito. Então muitas vezes você vai tomar uma fechada. Se você não está preparado para isso, provavelmente você vai frear bruscamente e vai cair. Agora, se você fizer esse treino que eu estou fazendo para vocês, quando acontecer a freada, você já está preparado. Você já se preparou e você já sabe como a moto vai reagir e como o seu corpo vai reagir em cima da moto. Então você já prepara a sua musculatura, os seus braços, seu corpo para absorver aquele suposto impacto que vai vir da suspensão para você, tá? Então assim, qual que é a maneira mais eficiente de você fazer? Treinando. E treinando como? Saindo, freando, saindo, freando, saindo e freando. Espero que vocês tenham gostado dessa terceira parte, dessa quarta parte daqui de como perder o medo de andar de moto. E agora nós vamos falar na próxima parte aí de reduzidas, tá? Até daqui a pouco.